Rebeca, esposa de Isaac, filho de Sara e Abraão. A Bíblia vai contar, né, que eles se conheceram foi como um conto de fadas, né? Foi um casamento assim, amor à primeira vista. E eles se conheceram, se apaixonaram, e a Bíblia fala que eles se casaram, mas a Bíblia fala que eles não tiveram filhos. Os dias foram passando e Rebeca não conseguia engravidar. E então Isaac colocou a mão no ventre da sua esposa e orou por ela, e naquele momento o Senhor curou ela da sua esterilidade, e Rebeca gerou filhos. E não foi um filho, foram 2 filhos. Rebeca teve gêmeos, e ela teve Jacó e Esaú. Só que Rebeca, como esposa, maravilhosa. Como mãe, nem tanto. A Bíblia fala que ela teve Jacó e teve Esaú. E todas nós mulheres sabemos que cada filho é diferente um do outro. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, cada um tem uma aparência, cada um tem um gosto. E mesmo que os filhos sejam gêmeos, eles são diferentes. E aqui no caso a Bíblia destaca essa diferença. Um era mais peludo e maior, o outro era mais liso e menor. Então eles eram diferentes em estatura, em aparência, mas eles também eram diferentes no gosto, na maneira de tratar, na maneira de falar. Personalidade completamente diferente um do outro, ainda que tivessem nascido na mesma gestação e no mesmo dia, né? Só que Rebeca, ela não soube lidar muito bem com isso. Rebeca, ela gostava mais de Jacó, enquanto Isaac acabava ficando mais do lado de Esaú. Então Esaú ele ia para o campo, ele caçava, ele era mais másculo, ele era maior, ele era mais peludo. Então eu acredito que ele tinha a voz mais grossa, então ele era um pouco mais rude, um pouco mais rústico, né? Enquanto Jacó, ele era mais amoroso, mais carinhoso, mais presente. Então a Bíblia fala que ele estava sempre ali do lado de Rebeca, aprendeu a cozinhar com a sua mãe. Então Rebeca, ela nutria esse amor por Jacó, não que ela não amasse Esaú, mas de alguma forma ela acabava sempre favorecendo Jacó, que é com quem ela mais se identificava. E a Bíblia vai falar que isso não deu bom, não deu em coisa boa. E a gente vai perceber que Jacó, ele acaba comprando o direito de primogenitura de Esaú. Ele acaba tomando também a bênção de Isaac. E para você que não sabe, a bênção do pai e da mamãe é algo assim grandioso. E aqui a Bíblia vai falar que Rebeca ajuda a Jacó a enganar o seu pai, que já estava velho, já não enxergava bem, já não ouvia mais com a mesma nitidez. E a Bíblia vai falar que Rebeca articulou todo o plano, todo o projeto, quando ela ouviu Isaac dar as coordenadas para Esaú: olha, você vai, caça lá, faz um guisado e traz para mim, que assim que eu tiver comido, eu vou te abençoar. Rebeca, ela sai, chama Jacó e fala para ele o que está acontecendo. Eles esperam Esaú sair para caçar e eles dão sequência no plano que Rebeca tinha articulado, e dessa forma ela prepara o guisado e Jacó entra no quarto, e quem recebe a bênção que era para ser de Esaú foi Jacó, com a ajuda da sua mãe. Então aqui a gente percebe que Rebeca, ela fez preferência de um filho. Ela não soube separar o amor, ela não soube dividir com igualdade o amor entre os seus filhos, e isso gerou muitas dores para ela, para Isaac, para Jacó e para Esaú. Porque para Jacó, num primeiro momento, aquilo parecia algo maravilhoso, porque tinha alguém que era por ele, então quando ele era favorecido, para ele era ótimo. Mas quando ele construiu a sua família, quando ele teve os seus filhos, que ele percebeu que ele saiu do lugar de filho e foi para o papel de pai, ele percebeu que aquilo não era saudável, aquilo não era bom. E ele tentou consertar os vínculos e tentou pedir perdão para Esaú e consertar, né, aquela bagunça que ficou na família. Porque quando Jacó rouba a bênção de Esaú, é claro que Esaú fica furioso e promete que vai matar Jacó, e não é para menos. E Esaú, ele fica muito chateado, então a gente vai perceber que bagunçou a família inteira, acabou com a comunhão da família. A gente vai ver que na sequência Isaac morre, depois Rebeca morre, mas aí Jacó, ele começa a tentar trazer de volta os vínculos familiares, ele começa a tentar trazer de volta, e ele volta ao seu irmão para pedir perdão e reconstruir de novo a família, né? Então, o que eu quero te dizer com essa palavra hoje é: preste um pouco mais de atenção. É muito fácil, muitas vezes, a gente olhar para os nossos filhos e a gente sempre tem aquele que é mais parecido com a gente,
ou aquele que o temperamento ou a personalidade é mais fácil de lidar, então a gente sempre tende a se achegar mais, né? Às vezes é o filho mais moço, né, o caçula, às vezes é o filho mais velho. Eu já vi mães fazerem diferenças, o filho mais velho é mais responsável, ele é mais adulto, aí fala para os filhos mais novos, olha o exemplo do seu irmão, olha como ele é estudioso, olha isso, e isso vai gerando no coração dos filhos uma certa revolta. O filho sente, ele percebe que ele não é amado na mesma intensidade, ainda que o amor seja igual, o tratamento não é, então ele acaba tendo essa referência, não, minha mãe ama mais o meu irmão mais velho. Ou muitas vezes, na maioria das vezes, é o filho mais moço, né? Ai, porque é o caçula. Aí a mãe, não briga com ele porque ele é o caçula, deixa ele fazer porque ele é o caçula. E os filhos que são os mais velhos acabam olhando para isso e acaba muitas vezes gerando inimizade entre os irmãos. E o papel da mãe e do pai é ensinar que a família tem que vir em primeiro lugar e que eles precisam ter comunhão entre si, serem uns pelos outros, né? Mas esse tratamento, essa diferença que muitas vezes a mãe ou o pai faz, gera no coração dos filhos feridas profundas. Existem pessoas que quando crescem na idade adulta precisam fazer terapia para conseguir se livrar dos traumas que foram gerados na sua infância, na sua adolescência, por conta da falta de sensibilidade dos pais, falta de prestar atenção, porque às vezes a gente faz, tão natural que a gente não percebe o que está fazendo. Mas para quem recebe esse tratamento, para quem percebe essa diferença, isso causa um trauma muito profundo. Então eu quero te dar essa dica, essa direção. Preste um pouco mais de atenção. Se você tem um filho é fácil, né? Você dá toda a sua atenção, todo o seu carinho, volta todo o seu amor para um só. Mas quando você tem 2, quando você tem 3, quando você tem 7, quando você tem 11, né? Fica mais difícil. Mas você como mãe, nós como mãe, precisamos ter esse cuidado com os filhos. Eu tenho 2, eu costumo brincar com a minha irmã tem 2 meninas, eu tenho um casal. Então eu falo pra ela que pra mim é mais fácil separar porque é uma menina e um menino. Então o tratamento automaticamente é diferente, né? Filha você tem um pouco mais de cuidado, com filho você é um pouco mais assim e acaba sendo um pouco mais fácil. No caso da minha irmã, ela tem 2 meninas e eu falo pra ela que no caso ela é muito mais difícil porque tem a mesma idade, que também são gêmeas. Então assim, é muito mais difícil você dosar isso para que seja na mesma intensidade, para que o tratamento seja igual, para que não haja favorecimento de nenhum dos filhos. Eu acredito que para ela seja um pouco mais difícil. Então talvez para você também você pode estar enfrentando essa mesma situação. Mas eu te digo que é muito importante você prestar atenção nisso. Porque quando você cuida de uma criança, você está formando um cidadão, você está formando um outro ser humano, você está formando uma outra pessoa. E tudo aquilo que você faz, de bom ou de ruim, vai refletir lá na frente na vida dessa pessoa. Se você é uma boa mãe, isso vai refletir na vida dos seus filhos lá na frente. Se você é uma mãe omissa, é uma mãe distante, isso também vai refletir na vida dos seus filhos lá na frente. Então, como mãe, preste um pouco mais de atenção nisso. Rebeca, ela favorecia assim descaradamente, escancaradamente Jacó. E isso gerou em Esaú um trauma terrível. Eu acredito que quando Jacó roubou a bênção, a ira de Esaú não foi só pela bênção, porque ele sabia que aquilo era importante, mas eu acredito que foi pela forma com que tudo foi articulado. Ele olhar e falar, poxa, a minha mãe se juntou com meu irmão e roubou aquilo que era meu. Né? A minha própria mãe, que também deveria estar do meu lado, porque também é minha mãe, ela mesma se juntou com ele para fazer isso. Então você pensa que foi uma traição dupla para Esaú. Isso deve ter doído muito no seu coração. Tanto que quando ele foi para perdoar Jacó foi um processo, foram anos. O Senhor permitiu que Jacó ficasse distante durante anos, para que a fúria de Esaú se aplacasse, para que então Jacó pudesse voltar. Então que nós devemos prestar atenção para que os nossos filhos não passem por isso, para que a nossa conduta como um ser humano não interfira na vida de 2 ou mais pessoas. Porque quando eu favoreço um filho a outro, eu gero inimizade entre eu e esse outro filho, mas eu também gero inimizade entre os 2 filhos, ou 3 filhos, ou 4 filhos. Então é importante prestar atenção nisso. É claro que você vai se identificar mais com um filho do que com o outro, às vezes o gosto é mais parecido, isso é normal, com amigos também é assim, na nossa vida é assim. Mas prestar atenção para que você mantenha o mesmo nível de atenção, de comprometimento, de fidelidade, de companheirismo com os 2, para que seja na mesma intensidade. Porque eu acredito que o amor de uma mãe é independente de número de filhos, é o mesmo amor, mas às vezes o cuidado e o tratamento é que faz diferença. Eu não acredito que Rebeca não amasse os 2 filhos.
Eu acredito que ela amava assim os 2 filhos, mas infelizmente ela se deixou levar por aquele que parecia mais com ela, o que agradava mais aos padrões que ela tinha e aquilo que ela tinha no seu coração. Que nós não venhamos cair nesse mesmo erro, que a história dela nos deixe esse alerta e nós venhamos prestar mais atenção na nossa conduta como mãe. É claro que ao longo da nossa vida nós vamos errar várias vezes, como mãe, como ser humano, como filho, a gente erra, isso é fato. Mas que seja o mínimo possível, que os nossos erros não gerem estragos futuros nos nossos filhos. Que nós venhamos criar os nossos filhos dando uma base espiritual, uma base, princípios e valores que a palavra nos ensina, criando eles com todo o amor, com toda a direção, com tudo aquilo que a Bíblia nos ensina e exige de nós como mães fazer. E fazer isso com diligência, com respeito, com amor e com igualdade. Amém?